Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar sobre este livro incrível, maravilhoso, inacreditável, surpreendente, tudo de adjetivo positivo que a gente pode falar sobre esse livro se encaixa em O Som e a Fúria, de William Faulkner. Seríssimo candidato à melhor leitura do ano, sim, nem um pouco precipitada, nem um pouco de receio, de temor de falar isso, porque já sei que é uma das melhores leituras da vida. Por tudo que eu já li de Faulkner, eu já tinha absoluta certeza que esse aqui seria mais um livro genial. E eu só pude comprovar nessa leitura. Aqui no canal eu já falei sobre Enquanto Agonizo e falei também sobre Absalão, Absalão. Enquanto Agonizo foi uma das melhores leituras de 2018 e Absalão, Absalão foi a melhor leitura de 2019. Vou deixar os dois linkados nos cards aqui na descrição aqui embaixo. Só por isso vocês já imaginam a minha expectativa, né, para começar essa leitura e essa minha certeza aí já de que eu ia amar O Som e a Fúria. Bom, mas antes de falar sobre esse livro mesmo, vou baixar ele um pouquinho aqui, senão eu fico cansada. Eu queria dar uma dica para vocês, uma sugestão. Se você ainda não leu esse livro, mas pretende ler um dia, não assista esse vídeo. Pausa ele aqui, deixa ele guardadinho para depois que você concluir a leitura. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu sei que muita gente que tá aqui é porque tá procurando respostas, né? Porque começou a leitura e não tá entendendo nada, é isso? Então a minha sugestão é bem para você mesmo, tá? Não assiste vídeos, não faz pesquisa, não busca nada na internet, não pergunta pra ninguém. Vai muito além de receber ou não receber spoilers, tá? É que a experiência de leitura aqui, ela só vai ser completa mesmo se você traçar a jornada que foi descrita, que foi planejada pelo autor. Se perder nessa leitura faz parte. Tudo ou quase tudo que tá aqui vai ser explicado em algum momento. E se não for explicado, faz parte do jogo também. Se perder faz parte. Por que eu digo quase tudo, né, vai ser explicado? Porque o objetivo de Faulkner, nesse aqui, nos outros livros dele, não é trazer uma conclusão para os temas, não é trazer um fechamento para a história. Ele vai simplesmente falar sobre um recorte da vida daquelas personagens. São personagens fictícias, mas são baseadas em pessoas, em seres humanos reais. E os seres humanos, nós sabemos, não são fórmulas fechadas. São muitas variáveis numa pessoa. E assim são os personagens. E a grandiosidade desse livro aqui tá em montar esse quebra-cabeça. Bom, esse seria o meu recado, a minha sugestão, né, a respeito de O Som e a Fúria. Se você continuar aqui é porque você já leu, né? Ou então você assume o risco de encurtar aí um pouco esse seu processo de descobrimento de O Som e a Fúria. Mas vamos lá então. Aqui nessa história nós vamos ao sul dos Estados Unidos, que é um cenário muito conhecido já dos livros de Faulkner, que essa história se passa em Jefferson, no Mississippi, num período mais ou menos pós-Guerra da Secessão e pré-crise de 29, com a quebra da Bolsa de Nova York. Aqui nessa história existe uma família, a família Compson, que é formada pelos pais, Jason e a Caroline, e 4 filhos. Esses filhos são o Quentin, Jason, outro Jason, o Benjamin, que é Maury, às vezes ele é Benjamin, e às vezes ele é chamado de Benji. E uma menina para fechar esse quarteto aí, a Candace, que é conhecida como Cad. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui antes de continuar falando de O Som e a Fúria. O Quentin, um dos filhos da família Compson, num determinado momento aqui da história, ele vai para a universidade. Lá o colega de quarto dele, um amigo, se chama Shreve. Quem já leu Absalão, Absalão vai se lembrar disso. Lá naquela história, Shreve pede que Quentin conte para ele uma história sobre o sul dos Estados Unidos, retrate os costumes, né, a respeito das famílias do sul. Lá ele vai contar uma história, que é a história da família Sutpen. Quem leu vai se lembrar, né, do que eu tô falando. E é a respeito daquela história que ele vai contar lá que se desenvolve toda a treta de Absalão, Absalão. Fechando parênteses, tá? Só para contextualizar mesmo. Voltando para cá pro Som e a Fúria, esse livro aqui é dividido em 4 partes, tá? E as datas são as seguintes. A primeira se passa em 7 de abril de 1928. Na segunda parte, nós voltamos para 2 de junho de 1910. A terceira parte, nós voltamos para 1928, mas é um dia antes, é 6 de abril. E a última parte é um dia depois, se passa em 8 de abril de 1928. Então por aí a gente já vê que existe um salto, né? Pulos no tempo, só pelas datas.
Cada uma dessas 4 partes tem um narrador diferente. O que assusta e desmotiva muita gente na leitura desse livro aqui é a primeira parte, porque ela é narrada pelo Benji, que é o Benjamin. E qual é o problema? O Benjamin tem problemas cognitivos, ele não fala, mas é como se a gente estivesse na cabeça dele. Então ele narra tudo conforme a compreensão, conforme o nível de compreensão que ele tem. Na verdade, todo mundo daquela família ali pensa que ele não ouve nada, que ele não fala nada e que ele só vê, mas que ele não entende. Na verdade, a gente sabe que ele está entendendo muito bem, porque ele está contando pra gente essa história. E além da confusão mental, natural, do problema cognitivo, tem muito fluxo de consciência nessa narrativa dele. Ou seja, ele vai simplesmente despejando nas páginas tudo que está dentro da cabeça sem uma ordem, sem uma cronologia, sem uma coerência. O Benji aqui não é tratado da forma como deveria, né, da forma correta, com carinho, com atenção. A pessoa que melhor trata ele nessa família é a Cad, a irmã. É a pessoa de quem ele mais gosta, né, que melhor trata ele. E a Cad, ela é uma personagem muito interessante nessa história, porque ela praticamente não tem voz. Ela não é nenhum desses narradores aqui dessas 4 partes, mas ela é uma espécie de cola que une todos eles, que une toda essa família. E mesmo nos momentos em que ela está ausente da cena, ela está presente de alguma forma. Isso é uma técnica incrível. Quem também se importa, né, um pouquinho mais com o Benji, com o bem-estar dele, trata ele com atenção, com carinho, com um pouquinho mais de zelo, é a Dilce. A Dilce é uma mulher que trabalha como empregada na família dos Compson. Ela faz parte do núcleo de pessoas negras, que é um núcleo muito importante que vai ser desenvolvido aqui também. Bom, voltando para essa narrativa confusa do Benji, né, por que causa estranhamento? Justamente por isso que eu falei, porque ele simplesmente vai jogando tudo, né? A narrativa dele é completamente sem pé nem cabeça. E a gente começa a ler aquilo ali e a gente não faz a menor ideia do que ele tá falando, de quem ele tá falando e de que momento ele tá se referindo. Como eu falei, essa primeira narrativa aqui vai se passar em 1928. E aqui, nessa narrativa dele, a gente vai ver que ele vai contar experiências da infância, da adolescência e da vida adulta quando ele vai ter 33 anos. E Faulkner faz uma coisa interessante aqui, que no primeiro momento pode confundir completamente, mas depois se torna ali uma ferramenta que auxilia a gente a entender essas trocas de tempo. Ele identifica esses pulos temporais com as frases mesmo em itálico. Sabe quando a frase fica viradinha de lado assim? Aquilo ali é em itálico. E cada vez que aparece uma frase em itálico, a gente entende que ele deu um salto no tempo. Opa, já não é mais a mesma época. Só que até a gente entender isso leva um tempo. E não significa porque a fonte voltou ao seu estado normal que voltou àquele tempo anterior. Não. A gente vai entender que ela continua com o tempo trocado e até a gente se situar leva um tempinho. Então nessa primeira parte, a gente só vai recebendo fragmentos dessa história toda. E é muito confuso, porque como eu falei, o Benjamin, que é o Benji, ele nasceu Mauri, ele não nasceu Benji, o nome dele foi trocado num determinado momento, mas a gente não sabe disso, porque Mauri é um tio da família, é o irmão da mãe. A gente também vai ver que existe um Jason adulto e um Jason criança. Meu Deus, será que é o tempo que mudou? Mas não, a gente percebe que existem 2 Jason, um é o pai, o outro é o filho. A gente também vai perceber que existe o Quentin e a Quentin. Meu Deus, imagina ler no original quando o artigo não é definido, né? Quando é só o D, ele não identifica como o ou a. A gente ainda tem essa ajudinha, né? Mas até a gente entender também leva tempo. E nesse balaio todo de pessoas ainda tem todos aqueles que trabalham na casa, que eu falei, o núcleo de pessoas negras, né? Um resquício também do período da escravidão. E quem se destaca, como eu falei, é a Dilce, essa personagem incrível. Então a gente vai terminar essa primeira parte assim muito mais confuso do que entendendo, e é aí que muita gente desiste da leitura desse livro e é compreensível. Como eu já tinha lido Absalão, Absalão e Enquanto Agonizo, que tem uma estrutura semelhante a essa aqui, eu já estava um pouco preparada para encontrar isso aqui, tá? Então o que eu fiz? Quando eu concluí a primeira parte, ali mais ou menos umas 70 páginas, eu voltei e fiz a leitura toda do início. Aí sim eu consegui fechar algumas pontas e entender um pouco mais. Mas o objetivo, como eu falei, do autor não é trazer conclusões nesse primeiro momento. A gente precisa do cenário completo para montar o quebra-cabeça. Bom, deixa eu explicar um pouco do título agora, que também tem tudo a ver com essa primeira parte, o som e a fúria. Essa expressão foi retirada de um trecho de Macbeth, do Shakespeare.
Quando a esposa de Macbeth morre, ele faz todo um monólogo refletindo sobre aquele momento. E aí ele vai concluir o seguinte, que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, que não tem sentido nenhum. O que é o som e a fúria, então? Essa história contada por um idiota, que é o Benji, uma história cheia de som e fúria, que não tem sentido algum. Porque som era tudo que o Benji conseguia emitir. A fúria, por não conseguir colocar pra fora, e o sem sentido algum. Porque mesmo quando a gente começa a entender essa história, a gente vai ver que não tem solução. Tá, e como é que continua essa história então? A partir da segunda parte, a gente acompanha a narrativa do Quentin. Quentin é um filho, né, da família Compson, e é uma parte que traz alguns esclarecimentos e novas dúvidas. Por que novas dúvidas? Porque a segunda parte é praticamente toda em fluxo de consciência. E o Quentin é uma personagem que tá tão perturbada nessa história que ele não consegue organizar os seus pensamentos. Ele tá traumatizado, ele tá angustiado e ele tá prestes a cometer um ato drástico. E é aqui nessa segunda parte, com a narrativa do Quentin, que a gente encontra traços muito fortes da narrativa do James Joyce que a gente encontra em Ulisses. Ulisses é praticamente todo em fluxo de consciência e a gente identifica muito a característica da personagem Stephen Dedalus, lá de Ulisses, aqui em Quentin. Os traços são muito semelhantes. Sem pontuação, sem regras gramaticais, realmente um pensamento corrido só jogado nas páginas. É incrível, gente. E aqui nessa segunda parte também que pra mim estão os trechos mais bonitos de todo o livro. Porque o Quentin, ele tem como se fosse uma obsessão pelo tempo, ele faz uma analogia com o tempo, com o passar do tempo e com essa ânsia que ele tem de segurar o tempo. Lembra que na primeira parte não tinha tempo definido, eram saltos cronológicos? Lá não tinha tempo. Aqui tem tempo até demais. E ele tem um amor e ao mesmo tempo uma repulsa por relógios. Eu vou ler um trechinho pra vocês aqui da abertura da segunda parte, pra vocês terem uma ideia de como é que é essa questão aí do tempo. Dou-lhe este relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento de vez em quando, e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo. Porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutada. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero, e a vitória é uma ilusão de filósofos e nécios. É incrível, gente. E o tempo todo ele faz essa analogia. Ele conta o tempo com batidas de relógio. Ele conta um tempo com a passagem da sombra na varanda da casa dele, do apartamento onde ele tá, da janela, a partir do momento em que o sol vai passando, vai caminhando e ele vai vendo aquela sombra se movimentando. É de uma beleza. Aqui tem um outro trecho também que eu achei lindíssimo, né? Quando ele quebra o relógio dele, né? E porque ele tem essa relação um pouco antagônica, né? E aí ele vai até uma casa de conserto de relógios e olha os relógios na vitrine. E aí aqui diz o seguinte: havia uns 12 relógios na vitrine, marcando 12 horas diferentes, cada um deles com a mesma convicção determinada e contraditória que o meu manifestava, mesmo sem ponteiros. Um contradizendo o outro. Eu ouvia o meu ainda a tic-taquear no meu bolso. Muito embora ninguém o visse, muito embora, mesmo se o vissem, ele não pudesse dizer nada a ninguém. Tá, e quem é o Quentin, né? O Quentin é um homem, um jovem, né, que tem um senso de honra muito forte. Essa ânsia de sempre fazer o correto, né, pra zelar pelo nome da família, mesmo que isso custe alguma coisa bem pior. Uma das características que a gente encontra bem forte em Faulkner é fazer famílias disfuncionais e com sentimentos assim completamente conflitantes. E aqui a gente encontra dois, assim, que é o Quentin e a Caddy, os dois irmãos. Eles têm um relacionamento que a gente vai entendendo com o passar do tempo que é um pouco estranho. E é aqui nessa parte do livro que a gente vai tendo contato também com os maiores traumas e os maiores sofrimentos dessa família. A gente começa a entender um pouquinho melhor. E é aqui também que a gente encontra, de fato, um dos principais temas desse livro. E aí vem o estilo de Faulkner mais uma vez, que coloca sempre esse ponto de interrogação na nossa cabeça. Aconteceu ou não aconteceu? Essa é uma família que tem uma carga emocional tão forte que todos eles são sequelados de alguma forma. O Quentin, como eu falei, vive essa pressão absurda por manter a honra e o nome da família. O Jason, um dos filhos,
ele guarda um ódio e um rancor tão grande que tornaram ele um homem desprezível. A Cad é uma menina cheia de vida, mas que levou o conceito de liberdade um pouco longe demais e é vista com maus olhos pela família. O pai se entregou à bebida, a mãe tem uma doença ou um fingimento de uma doença, que a gente não sabe exatamente o que acontece, que ela vive praticamente 100% do livro acamada, e que é uma personagem insuportável de tão irritante que ela é. O único certo desse livro todo acaba sendo o Benji, que apesar de todos os seus problemas, a gente entende que ele ainda é o correto, e infelizmente é quem acaba sofrendo as consequências mais tristes do livro. Bom, a partir de agora eu não vou contar mais nada sobre a história, porque aí os pontos já começam a se ligar, né? Nada disso foi spoiler, nada disso faz diferença, né, para a compreensão da história, mas como eu falei, minha sugestão ainda é que se encontre essas pontas soltas sozinho, mas ok. A história vai continuar envolta nessa atmosfera gótica, dramática, sombria, de pessoas miseráveis e orgulhosas. A gente vai acompanhar a decadência de uma família que parece que nunca esteve no auge, porque sempre foi daquela forma. Uma tristeza que parece que não tem fim, uma miséria de relacionamentos e sentimentos. O que auxilia bastante na compreensão dessa história aqui é um apêndice que tem no finalzinho do texto, tá? Ele foi incluído a pedido do próprio Faulkner, alguns anos depois da publicação desse livro, para ajudar as pessoas a entenderem e ligarem esses pontos, né? E esse apêndice vai contar pra gente o pós dessas personagens e contar o que aconteceu e tirar algumas dúvidas e trazer alguns esclarecimentos. E só a forma de construir esse apêndice já mostra mais uma vez o quanto Faulkner é genial, assim, é completamente fora da caixa. Bom, sobre os textos de apoio, aqui nessa edição da Companhia das Letras, eles são excelentes. Eu vou compartilhar com vocês um trechinho que fala a respeito daquela semelhança do fluxo de consciência de Ulisses com a narrativa do Quentin na segunda parte. E ele fala que o impacto do Ulisses de James Joyce sobre o romance de Faulkner é um tanto óbvio, né? Em particular por conta da voz de Quentin, protagonista da segunda parte. É de modo excessivamente nítido a voz de Stephen Dedalus. Mas aí ele continua, em defesa de Faulkner, seria possível argumentar que, tendo O Som e a Fúria sido publicado apenas 5 anos depois do romance de Joyce, o próprio fato de ter o romancista norte-americano lido, assimilado e emulado com sucesso a obra do irlandês em tão pouco tempo indica o quanto ele estava atento para o que havia de mais avançado em matéria de ficção e preparado para enfrentar o desafio. Ele diz ok, né, pode ter tido alguma inspiração, mas foi pouco tempo para que ele se inspirasse tanto, né, em Ulisses. Significa que ele já estava com meio caminho andado, ele já estava se preparando para uma estrutura semelhante a essa. Nessa edição aqui ainda tem um texto do Jean-Paul Sartre que ele fala sobre essa questão do tempo, né, e que ele compara como é que alguns autores lidaram com o tempo, como Proust, como Virginia Woolf. É um texto excelente também, vale muito a pena essa edição aqui, justamente por causa dos textos. Não sei se tem alguma outra edição no mercado, né, acredito que essa seja a única. Aqui nesse livrinho, Conversando com Mrs. Dalloway, né, em que ela conta a inspiração de grandes clássicos, né, como é que os autores chegaram até essa história, eu já mostrei ele aqui outras vezes. Ela fala sobre como é que Faulkner chegou, né, nessa história, como é que ele teve a cena inicial. Aqui ela fala que Faulkner criou O Som e a Fúria longe de agradar um público comercial, né, mas como uma necessidade de colocar essa história pra fora mesmo. E ele se inspirou na infância. Diz o seguinte, no dia 2 de junho de 1907, Faulkner, então com 9 anos, foi ao enterro da avó materna. Enquanto os adultos pranteavam o ente querido, as crianças muito pequenas, para entender a gravidade do momento, receberam ordem de sair para brincar. E o que aconteceu? Uma cena que se passou ali durante aquele velório foi o que inspirou ele a criar O Som e a Fúria. Qual foi essa cena? Uma das meninas que estava entre as crianças, ela subiu numa árvore para tentar espiar por uma janela o que estava acontecendo com os adultos. E aquelas crianças viram os fundilhos da calcinha dela. E essa cena se passa no livro com a Cad. E a Cad, muito aventureira, muito moleca, subiu numa árvore e eles viram a calcinha dela suja, né? Porque a criança estava sentada suja, enfim, quando ela subiu, todos eles viram. Então, essa cena marcou tanto a infância dele que ele precisou colocar em O Som e a Fúria. Aqui no livro da história, a gente acompanha um pouquinho dessa crise, né? Por volta de 1929, e aqui a gente tem bastante a participação do Jason nessa história,
porque ele tinha envolvimento, né, com ações, e a gente vai ver bastante sobre isso, né. E aí aqui diz o seguinte, ó, entre 1920 e 1929, o número de acionistas subiu de 4 milhões para 20 milhões. No final de 1929 já havia sinais de problemas na economia americana, o desemprego estava em alta, a produção do aço caía, a construção desacelerou e a venda de carros despencou. Ainda confiantes de que conseguiriam fazer fortuna, algumas pessoas continuaram a investir no mercado de ações. É um pouco do que a gente acompanha com a história do Jason, né, aquele personagem que eu comentei, muito rancoroso, muito vingativo. Esse livro aqui, o livro da literatura, traz bastante contextualização sobre o sonho e a fúria, e uma dessas partes vai falar a respeito do sotaque dos personagens, né, dessas pessoas aqui. E aí ele compara com outros livros que têm essas características, e a gente encontra A Cabana do Pai Tomás, As Aventuras de Huckleberry Finn, As Vinhas da Ira, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, incrível também. E onde fala bastante sobre essa questão do sotaque é nessa edição aqui mesmo, da Companhia das Letras, na parte do tradutor. Ele faz um texto que é incrível também, que ajuda a gente a compreender muita coisa. E ele fala a respeito de como foi traduzir a fala dos personagens negros e também do personagem Jason, né? Porque apesar de ele não ter aquele resquício, né, cultural da fala dos negros, ele também tinha suas características e que era difícil não deixar um semelhante ao outro. Aqui também fala a respeito do fluxo de consciência, né? Mais uma vez ele compara Proust, Fernando Pessoa com o livro do Desassossego, ao Farol da Virginia Woolf. E aí ele fala o seguinte, ó, na ficção, o fluxo de consciência é uma representação do fluxo de pensamentos, percepções e sentimentos de uma personagem. Embora longos trechos de introspecção possam ser encontrados em obras muito mais antigas, como o romance epistolar Pamela, de 1740, né, de Samuel Richardson, a ficção na virada do século XX foi além. E ele cita, né, Henry James, Proust, tenderam a maior subjetividade de pontos de vista, tanto nos temas como em seu tratamento formal. Especificamente sobre o autor, sobre Faulkner, ele fala que os livros, né, dele costumam retratar o declínio dos altos escalões da sociedade, abordando temas polêmicos como escravidão, mas também escreveu sobre as classes mais pobres, que era com que ele se identificava um pouco mais, né? Tem também uma parte que fala a respeito de narradores não confiáveis, que é o caso, né, de muitos deles aqui desse livro. Primeiro, o Benji, né, por ter problemas cognitivos, por não saber realmente aquilo que ele está falando, a gente tem só a percepção dele. A segunda parte, pelo Quentin estar completamente atormentado, ter fluxo de consciência, a gente não sabe se ele está lembrando de uma verdade ou se ele está imaginando alguma coisa, né, ou se ele está realmente só numa pira dele mesmo, né? E aqui ele faz a explicação, né, dizendo que narradores não confiáveis vêm em diferentes disfarces. Alguns são mentirosos ou omitem os fatos, outros são instáveis, confusos ou manipuladores. Podem ser imaturos ou inocentes, relatando acontecimentos que o leitor percebe de outra maneira. É aquilo. Tá contando de uma forma e a gente está interpretando de outra. Vai saber o que é verdade, né? Aqui no cânone americano do Harold Bloom, ele vai falar bastante sobre Faulkner, ele vai falar sobre a originalidade demônica de Faulkner. Ele vai trazer ali meio que uma comparação particular dos livros de Faulkner, né? Os que ele talvez menos goste aqui, que ele fala, são O Som e a Fúria e Absalão, Absalão. E ele diz o seguinte, que são narrativas grandiosas, porém esquematizadas demais. Aqui também tem um trecho que, se eu não me engano, eu citei em Absalão, Absalão, porque tem muito a ver, tem muita relação, né, com O Som e a Fúria, com basicamente todos os livros que trazem uma temática muito semelhante, né, que ele fala que em Faulkner os sofrimentos de destruições causados pelo amor familiar ultrapassam em muito a alegria e o reconforto. E ele diz, ó, o leitor comum das sagas dos Compson e dos Bundren decidirá por si mesmo. Os Compson aqui em Som e a Fúria, os Bundren é do Enquanto Agonizo. Sobre os pais, né, mesma coisa dos outros livros também, que os pais na literatura faulkneriana são em gerais fracos, inadequados, e fala de filhos que são condenados, né, desses casamentos sem amor.
Fala também sobre a importância da Cad, né, como nós falamos ali, que foi quem inspirou a escritura desse livro, e de como ele ficou impressionado aqui, o Harold Bloom, com a quantidade de ensaios publicados a respeito dessa personagem, da Cad. Então não bastou para Faulkner escrever só um livro, né, sobre essa menina, ele precisou escrever outras coisas para se satisfazer. Harold Bloom vai falar mais sobre Faulkner também, sobre os livros dele, no Como e Por que Ler. Vou deixar a capinha aqui para vocês saberem qual livro é. E aqui, mais uma vez, ele faz uma comparação entre os Bundren e os Compson, né? E diz o seguinte: estranhamente, André Gide observou que os personagens de Faulkner carecem de alma. Gide queria dizer que os Bundren, como os Compson em O Som e a Fúria, não têm esperança, não creem que a sua ruína possa ser evitada. Deus não fará qualquer aliança com os Bundren nem com os Compson, talvez porque estes tenham saído de um abismo e para o abismo devam retornar. Foi como eu falei, né? Uma família cheia de carga emocional e uma miséria que parece que não tem fim. Bom, eu acho que eu não preciso acrescentar mais nada, né? Vocês já, provavelmente, pelo tempo desse vídeo, já entenderam o quanto eu amei este livro. E eu espero que tenha ficado claro para quem me acompanhou até aqui, com o objetivo de entender um pouquinho melhor essa história. Espero ter ajudado. E quem não leu, eu espero ter incentivado a encarar Faulkner e O Som e a Fúria, porque é um livro desafiador, mas que entrega muito pra gente e a gente sai extasiado dessa história. Pra não dizer com o cérebro fritando, tá? E frita mesmo. Mas é maravilhoso, gente. Leiam O Som e a Fúria. E depois comentem aqui pra eu saber o que vocês acharam. Espero que tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!